Hoje temos o prazer de falar com o Sr. Artur Pinto, que foi parte ativa da resistência ao regime salazarista, tendo até sido preso político. Fundou o movimento Não Apaguem a Memória, NAM, e foi colaborador dos serviços de coordenação da extinção da PIDE e da Legião Portuguesa e é membro, atualmente, do Conselho Consultivo do Museu de Aljube. Artur Pinto distinguiu-se, nomeadamente, no movimento associativo estudantil e já em democracia no combate pela preservação e valorização da memória da resistência. Já sabemos que com 82 anos tem uma história intensa, já passou por muita coisa. Nós falámos algumas questões também aqui sobre o seu percurso. E a primeira questão, se me permite, seria como é que era ser estudante e parte do movimento associativo estudantil durante o regime fascista e mais especificamente durante a crise de 62. E qual a diferença após o 25 de Abril, da queda do regime? Não é fácil. É uma pergunta muito completa. Vamos lá ver. Estudante, sobretudo ser estudante universitário, de modo geral ser estudante, era um privilégio. E era um privilégio porquê? Porque a maior parte da população não estudava. A maior parte da população... Aqueles que tinham a quarta classe. Lá havia uns que teriam também o segundo ano de liceu, que era o primeiro exame que havia, mas tudo o resto era analfabeto, pura e simplesmente. Quando chega, nos anos 60, julgo que a taxa de analfabetismo e literacia andava à volta dos 60%. Portanto, só 40% da população é que sabia ler e escrever. E mesmo esses sabiam ler e escrever mal. A maior parte deles sabiam assinar. E, sobretudo, não tinham iliteracia, isto é, não percebiam aquilo que liam, podiam ler. Não percebiam porque não tinham instrução para isso. Uma das razões para isto é que uma das primeiras coisas que fez o regime da ditadura foi correr com uma boa parte dos professores primários. E porquê é que ele fez isso? Os professores primários vinham todos do tempo da República e eram, portanto, no fundo, transmissores dos valores da República. E, portanto, o que é que eles fizeram foi correr com uma boa parte dos professores primários e, em vez que eram todos eles, digamos, concursos do magistério primário, portanto, eram formados como professores primários, eram, de uma geral, pessoas ilustres, pessoas letradas, com conhecimento, enfim. E eram grandes professores e foram substituídos por aquilo que se veio chamar as mestras. O que é que eram as mestras? A maior parte delas eram jovens, sobretudo mulheres, eram praticamente 100%, acho eu, mulheres, que tinham tirado a quarta classe e que depois iam ensinar os outros. E, portanto, já estão a ver a qualidade do ensino que era, do ensino, mesmo do ensino primário. E, portanto, isto foi assim durante anos seguidos. Portanto, ser propriamente estudante, quer liceal e, sobretudo, universitário, era um grande privilégio. Nós, na universidade, eu já tive esses números, agora de cor não sei, mas nos anos 60 éramos meia dúzia. Comparado com o que é agora, nem meia dúzia éramos. Éramos muito poucos, de facto. Eu quase que diria que aqui em Lisboa, e sobretudo depois a malta ligada ao movimento associativo, conhecíamos todos uns aos outros. Não é? A própria oposição ao regime, a oposição civil ao regime, eram meia dúzia. No fundo, conheciam-se todos uns aos outros. Pronto. E, portanto, o ser estudante da altura era, de facto, pertencer a uma parte da sociedade que era privilegiada. Privilegiada porque podia ir estudar. Embora, digamos assim, o ensino não fosse seletivo neste aspecto em que só podiam entrar não. Portanto, se houvesse um filho de um operário que o pai tivesse possibilidades de o pôr a estar na universidade, ele acabaria por entrar, não é? Só que o que sucede é que eles não tinham mesmo dinheiro. Quer dizer, a maior parte dos filhos depois chegavam aos 14, 15 anos, o máximo, iam trabalhar. Então a questão financeira realmente era o principal. As mulheres, por exemplo. As mulheres então aí era... As mulheres, a maior parte das mulheres teriam, quando muito, a quarta classe, muitas até a terceira classe, porque a partir dessa altura era a terceira classe que valia, a terceira classe, não é?
E a maior parte das mulheres não passava daí, porquê? Porque eram precisas em casa para ajudar. Exato. E, portanto, as mulheres foram, digamos, os homens foram sacrificados, mas as mulheres foram muito mais sacrificadas, mas não tem comparação sequer. Os homens, apesar de tudo, arranjavam trabalho, tinham trabalho, ganhavam miseravelmente, mas eram os homens que sustentavam a família, não é? Pronto. E as mulheres eram donas de casa. E eram educadas para ser donas de casa. Não é? A mulher não tinha qualquer direito. Não tinha direito absolutamente nenhum. Vocês sabem disso, não é? Não se podia ausentar do país sem autorização do marido, as enfermeiras não podiam casar sem autorização do governo, as professoras não podiam... Era tudo assim, pá. Portanto, era uma sociedade... A sociedade, então, era uma sociedade muito retrógrada, mas mais que isso, era uma sociedade muito fechada. Era uma sociedade... Aliás, o ditador, o Salazar, vamos lá ver, era um agrícola, digamos assim. O homem continuava a viver no campo, não é? O seu sonho, e ele implementou isso, era de facto a mulher é dona de casa, o homem é que trabalha, e pronto. As famosas lições de Salazar, diz? As tais lições do... As lições de Salazar, exatamente. Exato. E era todos subjugados ao Deus, pátria e família. Porque aqui é importante que se diga que a Igreja teve um papel importante. Importante porque a Igreja foi totalmente conivente com o regime, mas totalmente. Não foi só o cardeal Cerejeira, né? Porque foi colega do Salazar em Coimbra. Não foi só, não. A Igreja, enquanto instituição, foi altamente conivente, como foi em Espanha, aliás. Sim. E, portanto, era uma sociedade muito fechada. Eu costumo dizer muitas vezes que Portugal era um país triste. Era um país triste. As pessoas, mas ninguém se divertia. Claro que as pessoas se divertiam, mas não, isso era triste, porque era um país de gente desconfiada. Nós não sabíamos quem é que estava ao nosso lado. Nós podíamos estar numa mesa de café, a conversar com amigos, e não tínhamos, com amigos, a gente jogava que eram amigos ou colegas, e não tínhamos a garantia que um deles não fosse informador da PIDE. E no dia seguinte iriam estar presos. Exatamente, ou que o empregado de café que nos servia os cafés não fosse informador da PIDE. Porque essa foi uma das grandes, digamos, não é provavelmente conquistas, mas digamos, uma das grandes vantagens da PIDE é que conseguiu arranjar uma rede de informadores. Porque agentes da PIDE propriamente eram muitos, mas não eram tantos quanto isso. Agora, a rede de informadores é que era uma coisa brutal. E as pessoas denunciavam por 10 escudos. 10 escudos, que hoje em dia não é 10 escudos, nem tem qualquer significado, não é? Mas na altura 10 escudos era dinheiro 20 escudos. E talvez pela crise de 62 também fez com que as pessoas aceitassem o pouco que davam, talvez. Não percebi, desculpa. Talvez também na altura, em crise, anteriormente, as pessoas também criaram esse espírito de eu vou aceitar o que me derem porque também tenho que cuidar da família. Não, é evidente. É evidente que sim, não é? É evidente que houve muitos que terão aceitado o ser informador da PIDE porque iam recebendo mais algum dinheirito, pronto. É evidente que sim. Mas havia muitos que denunciavam por vingança pura do vizinho. Pois. Sim, houve imensos casos desses. Pá. O gajo não gramava o vizinho, ou a vizinha, não sei o quê, pá, e a PIDE denunciava que não sei o quê, fulano, o gajo à noite houve rádio, não sei o quê, e a PIDE ia lá, pronto, e prendia. E muitas vezes que não era verdade. Pois não, claro que era só mera vingança. Sei lá, porque o gajo tinha um cão, imagina, e o cão ladrava. E o cão fazia barulho, pronto, o gajo, não sei o quê, vinha, e a PIDE vingava-se, pronto. Isso... Houve muito isso. Portanto, era um país que vivia nesta subjugação permanente, diária. Não é? Portanto, quando eu digo que Portugal era um país triste porque era um país que não se podia manifestar. Não havia qualquer tipo de manifestação, a não ser a manifestação oficial. O futebol, tudo bem. O futebol é maior, tudo bem. O gajo manifestar-se a dizer que há Fátima, que não sei o quê, que ia ver os pastorinhos e que não sei, tudo bem. À parte disso, aliás, há como é que se diz, aforismos foram criados, aforismos, ao fim e ao cabo, não são populares, porque foram criados pelo governo, que denotam bem o sentido da governação, por exemplo, que era a política é para os políticos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mais ninguém se mete na política.
o meu amigo não se mete na política. Isto é só para os políticos. Portanto, está quietinho. É o que isto quer dizer. A política é para os políticos. Outro que também que circulava muito era: a minha política é o trabalho. Porquê? Exatamente pela mesma coisa. Eu só me dedico a trabalhar, não me meto em política. Portanto, a minha política é só o trabalho. Há mais, agora não me lembro, mas há muitas coisas destas que, no fundo, foram instituídas pelo próprio regime para criarem, de facto, este tipo alienar de alienação. Exatamente. Há uma que é muito conhecida, que é manda quem pode, obedece quem deve. Manda quem pode, obedece quem deve. Isto é uma coisa tipicamente fascista. Tipicamente fascista. Portanto, manda quem pode, quem é que pode? Os políticos. Quem é que obedece? Vocês cá em baixo obedecem. E estão quietinhos, e estão calados, porque se falam, já sabem que vos sucede. E talvez até essa troca na questão das professoras e na educação desde os mais pequeninos também é uma forma de eles depois não saberem tantas coisas, não poderem crescer, digamos. Claro. E acabarem por malear muito mais facilmente as opiniões. Quanto menos instruída é a pessoa, mais facilmente é elevada. Isso, aliás, foi uma das coisas que fez com que o governo mais se alarmasse durante a crise académica de 62. Porque nasceu nas universidades. Não, e porque era a gente dele. Pois. Vamos lá ver. As universidades, no fundo, era o alfobre, digamos assim, onde, de algum modo, o regime pensava ir buscar os seus políticos. E os seus políticos aqui. E é verdade. A Universidade de Coimbra, então, forneceu os ministros da Saúde, eram todos licenciados em Direito e de Coimbra. Foi uma coisa, pronto. Mas isso é verdade. Foi das coisas. O Salazar teve uma vez, em 1962, exatamente, durante a crise académica, portanto, o dia do estudante começou por ser permitido, dia 24 a 26 de março de 62, foi autorizado, não sei o quê, e de repente, quando nós chegámos à universidade no dia 24, a universidade totalmente ocupada pela polícia. Na véspera tinha constado que ia ser proibido, mas não houve comunicação nenhuma, não houve nada. Quando chegámos à universidade, a polícia chamada Polícia de Choque, que hoje em dia é a Brigada de Intervenção, não é? Polícia de Choque, espingarda, metralhadoras, capacetes, ocuparam aquela coisa toda, acabou. Não há nada para ninguém. Pronto. Agora aqui só para saltar por nós. E, entretanto, houve negociações, os dirigentes estudantis, nomeadamente o Jorge Sampaio, na altura, era o secretário-geral da RIA, negociações com o Ministério da Educação. E o Ministro acabou por autorizar a nova legislação no dia 7 e 8 de abril. E o reitor, que era o Marcelo Caetano, viu o programa e disse: sim, senhor, ok, porreiro, autorizou também. Entretanto, há um Conselho de Ministros, que decorreu entre o dia 24 de março e o dia 7 e 8 de abril. Há um Conselho de Ministros, e no Conselho de Ministros o Salazar voltou-se para isto vai relatado pelo Franco Nogueira, se me engano, nas memórias com o Salazar. O Salazar voltou-se para o Ministro da Educação, que era o Lopes de Almeida, e perguntou-lhe: o senhor Ministro proibiu o dia do estudante, não proibiu? E o Ministro ficou entalado e disse: ai, Jesus, pois ainda bem que proibiu, porque se não tivesse proibido, daqui por 10 anos são eles que estão sentados aqui. Enganou-se por 2. Enganou-se por 2 anos. Pronto. Mas isto porquê? Porque exatamente o regime contava com a universidade para a universidade lhe fornecer os seus homens, não é? E de repente a universidade diz: não, a gente não fornece homens para vocês, vão dar uma volta. Pelo contrário. Pelo contrário, pronto. E aí, de facto, foi eu não digo que foi o pânico do governo, também não exageremos, mas é evidente que tudo isto vai num balanço, digamos assim, em que o país entrou após as eleições de Delgado. Em 58, após as eleições de Delgado. E a partir daí, nada mais parou, foi impressionante. O governo foi entrando em perda, perda por uma série de acontecimentos. Progressiva. Diz? Progressiva. Progressiva, exatamente. Em 59 há um facto que é muito pouco falado. Há um facto
de grande importância, 402 estudantes universitários escrevem uma carta a Salazar, uma carta aberta a Salazar, em que falam na universidade, na autonomia da universidade, e que é impossível ter uma mulher consigo no poder, portanto, demita-se. Não, assim, demita-se. Pediram a demissão de Salazar. Bom, isto foi uma coisa, pá, como imagino, pá, abafada, para ninguém saber nada e tal. O que é que Salazar fez? Eram 402, era muita gente. Todos aqueles que subscreveram essa carta foram proibidos de entrar para a função pública. Proibidos para entrar para a função pública, pura e simplesmente. Portanto, isto, portanto, logo em 59. E depois vem por aí fora, depois vem 60, 61, por exemplo. Em 61, entretanto, houve a Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovou uma resolução em que considerava as províncias ultramarinas portuguesas como colónias e que tinham direito à autodeterminação. Isto para o governo é uma machadada muito grande. Mas não foi só essa. É que os estudantes das colónias que estavam cá em Portugal e que estavam todos ligados a uma coisa que se chamava a Casa dos Estudantes do Império, que tinha sede aqui em Lisboa, no Arco Cego, depois tinha uma delegação em Coimbra, outra no Porto, isso aqui. A delegação de Coimbra, da Casa dos Estudantes do Império, faz uma carta aberta a pedir a aplicação das resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, portanto, que no fundo diziam: vocês têm direito à liberdade, têm direito à independência. Outra machadada para o governo. E, entretanto, agora há 100 estudantes, chamados estudantes ultramarinos, que fogem, em 1962 já, que fogem e que vão reforçar as hostes dos movimentos de libertação, fogem para a França, para a Argélia, não sei o quê, para 100 estudantes. Pronto. Mas vem por aí fora e depois vocês têm. Portanto, essa é da Assembleia Geral das Nações Unidas. O final do ano, o ano de 61 é uma coisa dramática para o governo, mas verdadeiramente dramática. É a Assembleia Geral das Nações Unidas, é a invasão de Goa, o Estado da Índia, português, não sei o quê, paf, acabou o Estado, não há mais Estado da Índia para ninguém. E há também o golpe de Beja, não é? A revolta de Beja. Portanto, no mês de dezembro, cai-lhes tudo em cima. E o governo, de facto, começava a andar outra vez. A juntar a isto, o movimento estudantil já vinha, também ele próprio, a tomar um balanço que não era nada favorável ao governo. Sobretudo porquê? Porque havia uma série de iniciativas tendentes a unificar o movimento estudantil. Porque enquanto aqui em Lisboa cada faculdade tinha a sua associação, algumas tinham pró-associação porque tinham sido proibidas, sei lá, medicina, era a pró-associação dos estudantes de medicina, pró-associação, porquê? Porque a associação tinha sido fechada em 55. Letras também era a pró-associação da Faculdade de Letras, dos estudantes, e portanto, havia um movimento e cada faculdade tinha a sua associação, não havia uma associação única. A única coisa que havia, que foi criada entretanto, era a tal reunião interassociações, que no fundo, digamos que era como se fosse uma espécie de federação. Que é a Federação Académica de Lisboa. No fundo é uma espécie de... Pois, sim, será semelhante. Pois, semelhante. Pronto, no fundo é uma federação que une todas as faculdades, une todas as associações e une todas as estruturas das associações, porque depois vocês tinham, juntamente com a RIA, tinham a RIC, por exemplo, que é reuniões interculturais, porque cada associação tinha uma secção cultural, uma secção de propaganda, uma secção de saúde, não sei o quê, por aí fora. Portanto, as associações de estudantes, na altura, tinham um papel importante do ponto de vista social, porque prestavam muito apoio para a maior parte delas, umas mais, outras menos, enfim, a Direito prestava imenso apoio à malta estudante, criou mesmo umas salas de estudo na Avenida 5 de Outubro, com o apoio da Gulbenkian, que pagava a renda, ou uma parte da renda, que era uma sala de estudo para os chamados alunos voluntários. O que eram os alunos voluntários? Os alunos voluntários eram aqueles que frequentavam um curso, lá neste caso Direito, mas não eram obrigados a ir às aulas. Por exemplo, malta que estava no serviço militar e não só. E, portanto, nós, na Associação, criámos como apoio social, criámos estas salas de estudos jurídico-sociais, a SEGE, para os estudantes, só abriam à noite, abriam ao fim da tarde.
E, portanto, estava lá um colega nosso a tomar conta daquilo e depois a malta chegava e ia para lá estudar. Tinha uma biblioteca, não sei o quê, portanto, o pessoal ia. Portanto, tinha este apoio social. E só, tínhamos um posto médico, um médico 2 vezes por semana, uma coisa do género, que ia lá, que dava. Tínhamos um posto médico com marquesa, com tudo, como deve ser. Portanto, e depois havia, portanto, essas reuniões interculturais, reuniões intersaúde, reuniões interpropaganda, não sei o quê, pronto. E em Coimbra havia uma única associação, que é a Associação Académica de Coimbra, e as coisas estavam facilitadas, portanto, não havia qualquer tipo de divisão. No Porto também havia, mas o Porto nunca teve grande significado, os seus estudantes eram pequenos, tinham pouco significado, tirando Belas Artes e Farmácia, que eram as únicas 2 associações, enfim, pronto, com algum significado. E, portanto, o movimento começa a ter uma série de ações tendentes à unificação de todo o movimento estudantil, o que para o governo era o pior que podia ser, porque unidos é que nunca, tudo bem, mas separados, cada um para o seu lado, que é para a gente poder dar pancada à vontade. Portanto, era preciso para contrariar isto. Epá, eu só por uma questão de memória, porque isto não lembra tudo, eu vou dizer só, por exemplo, aqui para uma coisa, só para dar uma ideia daquilo que se fez em finais de 61. Primeira mesa redonda sobre problemas académicos. Primeira reunião de convívio das 3 academias. O primeiro encontro nacional de imprensa universitária, que cria o CIUN, que é o Secretariado de Coordenação e Propaganda da Imprensa Universitária. E a reunião anual das associações de estudantes e organismos associativos estudantis portugueses. Portanto, tudo isto, o que é que está a mostrar ao governo? Os gajos estão a unir. Isto vai, um dia destes, vão criar uma coisa que está aqui, que era, um dia destes vão criar a União Nacional dos Estudantes, porque de facto houve, isto foi no final de 61, depois em 62, eu tenho aqui isto apontado, portanto, no início de fevereiro tem lugar em Lisboa a Reunião Nacional de Dirigentes, portanto, dirigentes de Lisboa, de Coimbra, do Porto, onde é decidido criar o Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses, prefigurando a futura União Nacional dos Estudantes, e decidem também realizar o primeiro encontro nacional de estudantes no dia 9 e 11 de março em Coimbra. Portanto, tudo isto, o governo tinha conhecimento disto, tudo isto, dizia, isto não está a fiar, está a fiar fino, os gajos estão mesmo a reunir-se, estão-se mesmo a unir no dia desses, pronto. E pronto, e é aqui que começa a crise académica, não começa provavelmente em Coimbra, não é? Em Coimbra, nesse primeiro encontro nacional de estudantes, no dia 9 e 11 de março, o que é que se passa? A PID e a PSP impedem que a malta de Lisboa e a malta do Porto vá para Coimbra. Apreendem os autocarros, não sei o quê e tal. Só que houve muita malta que conseguiu escapar e foi de carro e foi não sei o quê. E houve a malta do Porto o autocarro foi apreendido já a uns quilómetros de Coimbra e eles foram a pé até Coimbra para fazer este encontro. O encontro realiza-se, mas tudo isto começa já a prefigurar, digamos, que alguma coisa se iria passar, porque isto começou a ser uma bola de neve, isto começou a aumentar, até que chega o 24 de março, não é? E a proibição do dia de estudante, e aí é a explosão total, a malta vem para a rua, protesta, não sei o quê, pronto. O reitor, aqui a crise é de tal ordem, dentro do próprio regime, para já, o Marcelo Caetano, que era um homem do regime, demite-se. Demite-se porquê? Porque foi ultrapassado. Sentiu-se ultrapassado pelo Salazar. Porquê? Porque ele tinha aprovado o programa do dia de estudante e eles proibiam o dia de estudante. O Marcelo disse, não, acabou, sei o quê. Peçam. Eles tinham pedido admissão logo no dia 24 de março. Tinha pedido a admissão. Mas depois o Salazar chamou o gajo, e o Marcelo voltou outra vez à reitoria. Mas quando foi o 7 e 8 de março, pediu admissão irrevogável. E foi, não é? Acabou. Saiu de reitor. Assim como o diretor-geral da PID na altura, o coronel Homero de Matos, major, acontece, Homero de Matos, pediu também admissão. Porquê? Porque, entretanto, tinha-se dado um facto muito importante da crise académica de 62, que foi a greve da fome.
Ou seja, a greve da fome foi no dia 10 de maio. Na véspera, a polícia tinha invadido a Associação Académica de Coimbra e tinha encerrado a Associação Académica de Coimbra. E nós aqui em Lisboa, prova da nossa união, a caminho da unidade, nós aqui em Lisboa solidarizámos-nos com a Associação Académica e com a Malta de Coimbra e resolvemos fazer a greve da fome. 82 estudantes assinaram um documento, esse documento existe, está assinado, manuscrito, assinaram um documento em que faziam a greve da fome, não sei o quê, e foram para a cantina fazer a greve da fome. É o que é que fez a malta? Foi tudo para a cantina apoiar a malta que estava em greve da fome. E a cantina encheu-se de gente. Falam em 1500, o número nunca foi tirado a limpo, mas não eram 1500, eram 1000. Era, de facto, era a cantina cheia de gente. Perante um acontecimento daqueles, o governo disse, não pode ser, estes gajos não podem fazer o que querem, isto era o que faltava, a polícia invade a cidade universitária, cercam a cantina, e alugam autocarros da Carris, não sei se alugaram, pelo menos os autocarros da Carris estavam todos alinhados aqui em frente ao Hospital Santa Maria, né? Ali todos, os autocarros todos, o pessoal é todo preso, e vai todo para os autocarros para se levar à prisão. O que é que se passa na prisão? Um facto de giro. Do ponto de vista do direito, não pode haver chamadas prisões coletivas. Está tudo preso, não é assim. As pessoas têm que ser... O Sr. Fulano tal está preso, não sei o que. O que é que o comandante da polícia na altura era um tipo até, o Major, Capitão Horta Veiga, até era um tipo, aliás, há fotografias em que se vê o gajo com uma cara de chateado, quer dizer, que chatice e tal. Era um tipo... digamos, conversável, enfim. E o Jorge Sampaio, que na altura já estava formado em Direito, mas que estava a fazer um 6º ano de cursos jurídicos, ciências jurídicas, foi junto dele e disse, Sr. Capitão, desculpe, mas não pode, o senhor tem que dar voz de prisão um a um. Eram 1000 gajos, ou 1000 tal gajos. Então há fotografias, vê-se as fotografias, do gajo junto da malta, diz, o senhor está preso, o senhor está preso, o senhor está preso, o senhor está preso, a dar voz de prisão, para quê? Para ganhar tempo, aqui no Brasil. Esse acontecimento foi um acontecimento de grande importância, A malta foi toda presa para Caxias, uns, para o quartel da Polícia de Choque, era na parede, outros, as mulheres foram todas para o Governo Civil, e foram as miúdas, porque nós chamávamos na altura, não havia, era miúdas. As miúdas, eram as miúdas, não, as miúdas, pronto, eram as miúdas. As miúdas, não havia raparigas, era miúdas, As miúdas foram todas presas para o Governo Civil. E foram misturadas com o pessoal que estava lá, com as mulheres que estavam lá. Quem é que eram as mulheres que estavam lá? Prostitutas, a maioria, não é? Que tinham sido apanhadas nas chamadas rujas, a polícia também fazia uma ruja, prendia uma série delas, lá para o Governo Civil, e elas foram ali alojadas, portanto, tiveram lá 24 horas, ou um pouco mais, enfim, depois acabou por ser tudo solto, não é? Houve 1 ou 2 ou 3, meia dúzia que ficaram presos mais uns dias, mas a maior parte foi solto. Entretanto, dá-se também o golpe chamado Abrilada do Botelho Muniz, do Major Botelho Muniz, um homem do regime, completamente do regime, que juntamente com mais uns outros militares, resolve fazer um golpe, só que faz um golpe que de facto, quer dizer, é um golpe que só dá vontade de rir, não é? E então, a ideia deles era prender o Salazar, metê-lo num avião, mandá-lo para a Suíça, para um melhor hotel, não sei o quê, Só que enquanto andavam em tudo isto, agora aqui pequenos pormenores que eu já não me lembro, quando eles se preparavam para ir para ter com o Salazar para o prender, foram eles presos. Foram estes presos, acabou o golpe da Abrilada, acabou logo ali. Portanto, tudo isto são, como vinha a dizer há pouco, justamente com as tensões do anterior, da Assembleia Geral da ONU, do golpe de Beja, da tomada da Índia, tudo isto em conjunto. E outra coisa, no final de dezembro de 61 foi inaugurada a reitoria, o edifício da reitoria foi inaugurado. E as associações de estudantes não foram convidadas para a inauguração. O que é que nós fizemos? No dia da inauguração, aparecemos, a entrada,
às dezenas e dezenas de gajos ali à entrada, assim que o Tomás, que era o Presidente da República, assim que o Tomás chegou, a malta voltou-lhe as costas. Ficou tudo de costas voltadas para o Américo Tomás. Pronto. Uma forma de protesto. E, entretanto, passado 2 ou 3 meses, vem a crise académica. Tudo isto se acumula, não é? Mas, sobretudo, aquilo que eu penso que fez mais o regime atuar foi exatamente, no fundo, aquilo que disse Salazar ao Ministro da Educação: você ou proibir, só daqui por 10 anos, só eles estão sentados aqui, porque de facto é verdade. Isso era verdade. Porque quem éramos nós? Nós éramos aqueles que depois iríamos ocupar lugares no Estado, não é? Portanto, a ditadura nunca poderia permitir uma coisa dessas. Depois, no final do ano de 62, que é acabada já a crise, houve expulsões, uma série de malta que foi expulsa, mas uns expulsos de todas as escolas do país. Quer dizer, acabou, não podem estudar. Durante 3 anos. Acabou, só podem estudar. Outros expulsos só de Coimbra, outros expulsos só de Lisboa, outros expulsos das faculdades. Portanto, toda esta malta, o que é que eles acabaram por fazer? Bem, como podem calcular, para muitos foi um desastre, porque isto do ponto de vista económico o tipo que mora, que está a viver com os pais em Lisboa e que de repente agora é expulso de Lisboa, não pode, tens que ir para o Porto ou para Coimbra, isto é uma despesa, e vocês hoje também sabem isso, também sabem que isso é assim. E num período em que há muitos jovens que já nasceram, num período de democracia, qual é que é a importância de movimentos como NAM? Sim, eu não apaguei a memória ou museus como o do Aljube, que pretende sempre preservar o conhecimento sobre o regime e a opressão. Porque eu acho que é importante termos estes espaços para refletir e relembrar como era e aquilo que conseguimos até hoje. Até para não cometer, ou seja, ver o passado para não cometer os mesmos erros. Pois, isso porque efetivamente nem todos os estudantes podem falar com o senhor e com pessoas que estiveram vivas, porque cada vez mais vão ser menos. Que ia dizer, cada vez mais há menos. Exato. E pronto, tudo isto que o senhor nos está estamos a desaparecer. Exato. Pronto, infelizmente, e tudo isto que o senhor nos está a contar tocam-nos especificamente porque somos estudantes do ensino superior, claro. E nem conseguimos imaginar um mundo onde não temos direito de expressar as nossas... Pois é isso, vamos lá ver. Há uma diferença substancial, e há bocado de no corredor, enfim, abordámos mas há uma diferença substancial entre a vossa luta e a nossa, não é? É que nós lutávamos pelo básico. O básico. Coisa que para vocês já nem pensam nisso. Quer dizer, acabou. Vivem em liberdade, vivem em democracia, podem se associar como quiserem, podem dizer o que quiserem. E nós lutávamos pelo básico, é poder falar. Uma coisa tão simples como poder falar à vontade. Poder dizer o que penso, não é? Poder atuar como penso. Era possível. A menos que pensasse como o governo, claro. Então aí tinha a vida facilitada. Mas se assim não fosse, tinha a vida cortada. A vida cortada, e a vida era cortada pelas mínimas razões. Pelas mínimas razões. Aliás, vê-se, esta malta, não foi o meu caso, mas até porque eu na crise era caloiro, pronto. E não tinha nenhuma atuação especial, não é? Mas esta malta que já era dirigente, já era mais velha, que foi expulsa, cuidado, houve muitos que foram obrigados a emigrar, pura e simplesmente. Foram obrigados a emigrar, não é? Pronto. Porquê? Porque aqui não conseguiam estudar, não tinham mais hipóteses de estudar. Portanto, vamos lá ver, tudo isto que estamos agora aqui a falar, é de uma importância crucial por uma razão muito simples, que é uma frase conhecida, não é? Um povo que não preserva a sua memória, não preserva o futuro. Quer dizer, se eu não sei quem sou, como é que eu vou saber quem eu hei de ser? Não sei quem sou, não sei de onde venho, como é que eu sei para onde vou? Eu tenho que saber de onde venho, tenho que saber o que é que está atrás de mim, o que é que fez de mim aquilo que eu sou hoje, não é? Para poder avançar para o futuro. Se eu olho para trás e não vejo nada, olho para a frente e também não vejo nada, de certeza. Ou tenho mais dificuldade em ver. Portanto, um movimento como o movimento Não Apaguem a Memória, um museu como o Museu
do Aljube da Resistência e Liberdade, como o Museu da Resistência e Liberdade da Peniche, como outros, enfim, pronto, são de uma importância vital para que a memória seja preservada. Mas a memória preservada não é preservada só para que, pronto, o porreiro houve a ditadura, pá. Não, é perceber a ditadura. A ditadura não pode ser esquecida. Não pode. É que ao contrário de isso foi há 50 anos. Não foi há 50 anos, foi ontem. E pode ser o amanhã. E pode ser o amanhã. O problema é isso. É que, no fundo, o movimento tem também um bocado esse papel, que é dizer, nós queremos que você se lembre daquilo porque nós, o povo português, passou durante praticamente 50 anos, não é? Para que não se volte a repetir. Porque a democracia e a liberdade não são dados adquiridos. São coisas frágeis. Muito frágeis. Na mínima altura, vai tudo à vida. E, portanto, é preciso que as pessoas saibam exatamente aquilo, o que se viveu antes e as dificuldades. Porque, eu tenho sempre dificuldade em falar nisto com uma malta tão nova, porque acho que vocês têm muita dificuldade em perceber como é que se vivia. Por muito que se explique, é muito difícil. O país era um país miserável. Miserável. Era uma coisa que não era considerado do ponto de vista internacional, não era considerado por ninguém. E então, quando começa a guerra colonial, pior ainda. Ainda fomos mais ostracizados. E depois a malta cá dentro não vivia, a malta vegetava. Por aí, ganhava. Eu penso, sinceramente, uma das razões porque hoje em dia ainda se ganha mal em Portugal, do modo geral. Do modo geral, os salários deviam ser maiores. Mas toda a gente, dos próprios políticos. Eu entendo que o salário que tem o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República devia ser superior. Entendo que devia ser superior. Acho que não ganham para a responsabilidade que têm, independentemente da gente estar de acordo ou não, isso é outra coisa, mas tem a responsabilidade que têm, e o resto são cantigas. Mas uma das razões é porque nós partimos de uma base muito baixa. A nossa base de partida para aumentar os salários era extremamente baixa. E, portanto, como era muito baixa, por muito que se tenha aumentado, e aumentou, e o salário mínimo e tudo isso está fora de questão, mas a base de se partiu era muito baixa e, portanto... Continua baixa. A atual não pode, para ser muito alta, era o descalabro económico, Todas as décadas de ditadura atrasaram profundamente o desenvolvimento do nosso país. Do país, do ponto de vista económico, do ponto de vista social. Eu lembro perfeitamente que a primeira vez que eu fui ao estrangeiro foi em 1970, portanto, em plena ditadura ainda, embora já com o Marcelo Caetano. Ainda estava a fazer o serviço militar, meti o pedido de ausência para o estrangeiro, porque era isso, eu tinha que meter um pedido para uma licença de ausência para o estrangeiro. Tinha que ter uma licença para olhar para... E com essa licença, tirei o passaporte, pronto, e lá fui ao estrangeiro com a minha mulher, não sei o que é, pronto. Aliás, minto, desculpem lá, isto é verdade, mas eu fui a primeira vez que fui ao estrangeiro, foi em 1957, se não me engano, 57 ou 50, com os casais franceses, que o meu pai tinha conhecido, vinham cá de férias, o meu pai conheceu, já ficámos amigos e tal, e eles levaram-me com eles para Paris. Eu tinha 15 ou 16 anos. Quando eu cheguei a Paris, vocês não fazem ideia, a minha boca não se fechou durante... Estava completamente parvo a olhar para aquilo tudo. Não só olhar para aquilo tudo, para a monumentalidade, para não sei o quê, para a cidade, mas pela vida que as pessoas levavam, não é? A vida que as pessoas levavam na rua, que era uma coisa que cá era impensável. Impensável, não é? Portanto, esta pressão permanente que existia sobre as nossas cabeças, não é? Que ainda hoje, eu acho, muito honestamente, devo dizer, eu pessoalmente, há muita malta na minha idade, não, eu acho que continua ainda a exercer, quer dizer, vamos lá ver, foram 50 anos, não na prática foram 50 anos, de uma cultura de espezinhamento, de subjugação, de pobreza, que afetou a mentalidade das pessoas.
E isso perdura no tempo. Isso perdura, isso não, 50 anos numa cultura da combate do regime fascista, pá, não se apagam em meio dúzia de anos. Temos 50 anos de democracia e liberdade, é muito bom, é excelente, está fora de questão, ninguém põe isso em dúvida. Porque damos saltos fabulosos, fabulosos. É pouco? É. Devíamos dar mais? Devíamos. Devíamos ter mais cuidado com a malta estudante, com os novos, com a cultura, com a saúde, tudo isso está fora de questão, devíamos. Mas temos o que temos e o salto que demos, só quem não viveu o antes de 74, só quem não viveu isso é que pode não dar valor ao que temos hoje em dia. Isto não quer dizer, insisto, não quer dizer que estamos bem, não estamos. Não estamos bem, mas estamos muito longe de estar mal. Muito longe de estar mal. Mas, pegando um bocado agora no que disse, há uma frase que é conhecida, que é cumprir abril, que às vezes se ouve, e na sua opinião, agora em reflexão destes 50 anos, acha que aquelas liberdades e direitos que se pretendiam almejar já foram todos cumpridos, ou que ainda temos algum caminho a fazer para cumprir abril? Pois, João, isso é daquelas perguntas que não é... Não tem uma resposta certa. Não tem uma resposta. Aliás, acabei de dizer isso agora. Eu penso que em tudo aquilo que é essencial, cumpriu-se abril. Quer dizer, a democracia, a liberdade, quando é a liberdade total. A liberdade de associação, a liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa, que é a liberdade de pensamento, está ligada à liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, que é porque uma coisa é ter liberdade de pensamento, outra coisa é ter liberdade de expressão, é poderes dizer aquilo que pensas e poderes executar aquilo que pensas. E isso hoje em dia é possível. Com maior ou menor dificuldade, provavelmente nas classes mais baixas ainda com dificuldade, naturalmente, mas, objetivamente, eu penso que o essencial daquilo que foi a Revolução de 25 de Abril e aquilo que vinha consignado no movimento das Forças Armadas, no essencial, foi cumprido. Não foi cumprida, mas isso são coisas de política, enfim, pronto. Não foi cumprido o caminho para o socialismo, pronto. Mas isso também eu acho que, devo dizer sinceramente, embora, enfim... Eu não devia dizer isto, mas enfim, mas acho que foi sempre um sonho. Não foi uma utopia, mas a vida é feita de utopias, quer dizer, e as sociedades não avançam se não tiverem utopia. É preciso utopia para a gente avançar. Não havendo a esperança também depois é difícil mover. Exatamente. Portanto, o caminho para o socialismo escrito na Constituição, não sei o que, está tudo isso. Pronto, não está conseguido, nem nunca vai ser conseguido. Pronto. Eu penso isto, ponto final. Isso é uma coisa que está... Agora, temos a que fazer com que as coisas de facto melhorem e há muitos aspectos que têm de melhorar, sobretudo, eu continuo a dizer, penso que o nosso problema maior é do ponto de vista social, no modo geral. Eu continuo a considerar, talvez, a cultura digamos, na área social, porque a cultura é a sociedade, quer dizer, enriquece a todos, enfim, pronto. Esses aspectos acho que tem havido, que têm sido descurados ou que têm sido mal cuidados. Mas continuo a dizer, Abril é para ser comemorado. Abril, acho muito bem que a malta insiste em cumprir Abril, acho muito bem, sim senhora, pronto, mas o essencial, vamos lá ver, temos agora que fundamentalmente ser capazes de melhorar. Eu tenho muitas vezes, quando há malta, mas sobretudo malta ligada enfim, às facções de direita, na parte política, dizem menos Estado, porque o Estado não sei o quê. Mas não, eu acho que não, porque a maior parte das vezes as pessoas não sabem o que é o Estado lá fora, nos outros países. O nosso problema aqui é melhor Estado, não é menos Estado. É melhorar a sua... É melhor Estado. Um Estado menos pesado, por exemplo, não é? Que alivia logo muito a carga do orçamento, mas é sobretudo melhor Estado. Porque ainda aqui há dias estava a ouvir um fulano a falar na televisão a propósito de
de um tipo português, de um Carlos Tavares, que é o presidente do grupo Stellantis, que é a Renault, a Peugeot, a Citroën, a Fiat. Então o homem foi aprovado pelos acionistas, vai ganhar 36,5 milhões por ano. Este gajo dizia, pois de facto é uma coisa que é verdade. Dizia, mas quais foram os lucros que ele deu à empresa? Ele deu à empresa 180 e tal mil milhões de lucros. Portanto, aquilo que ele ganha é 2% dos lucros que ele deu aos acionistas. Portanto, o problema de se ganhar muito tem a ver exatamente com isto. Isto é, este homem ganha uma brutalidade. E depois ele perguntou, e quanto é que ganha o Ronaldo? Ganha 50 milhões. O Ronaldo ganha e não dá emprego como ele deu a mais 8 mil pessoas. Porque ele, entretanto, arranjou emprego para mais 8 mil pessoas e desenvolveu a empresa que estava na falência, não sei o quê. Portanto, é um homem que merece aquele dinheiro. Merece. E tanto merece que os acionistas, foram os acionistas que disseram sim, senhora, não é? Pronto. É isto que é preciso ver, porque depois também, por exemplo, quanto é que este fulano irá pagar de imposto? Bastante também. Pois, é que se calhar metade ou mais de metade daquilo que ele ganha fica... Pois, vai para impostos. Pá. Que depois as pessoas não esquecem-se disso. Nós pagamos muito imposto. Está bem, vão lá para fora. Vão lá para fora ganhar a vida e ver quanto é que pagam de impostos. O problema não é aquilo que pagas de imposto. O problema é aquilo que tens em retorno do imposto que pagas. Eu posso, para não importa, pagar muitos impostos, desde que tenha o retorno como deve ser, desde que não tenha que estar 2 anos à espera de ser operado, coisa do género, desde que vá a uma consulta ao serviço público e não esteja 3 meses à espera da consulta, pronto. Desde que isso, então não me importa nada de pagar. E isto significa o quê? Isto significa melhor Estado. Não é menos Estado, é melhor Estado. Porque lá fora os impostos são grandes. Muito grandes, e então os impostos sobre rendimentos, os impostos sobre rendimentos não são brincadeira, não são brincadeira. Conseguia definir em 3 palavras, não sei se 3 palavras, se é possível, porque na verdade eu acho que não foi um aglomerar de... Pronto. Definir em 3 palavras o que o 25 de Abril foi para si. Uma pergunta difícil. Foi... Para já foi como dizem os franceses, o soulagement, foi o alívio, para já foi o alívio, foi a descompressão, foi a descompressão. Eu, a partir de agora, não ando comprimido, não ando agachado, agora ando como eu quiser. Portanto, digamos, essa liberdade, como dizia há pouco, liberdade de pensamento, liberdade de ação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de ação, essas 3 coisas foram absolutamente essenciais com o 25 de Abril. A escolha, quer dizer, o ter capacidade de escolha. Eu posso escolher, se quero o Joaquim, ou o Manel, ou a Maria, ou não sei quem para Primeiro-Ministro, ou Presidente da República, ou para o que quer que seja. Porque depois está os sindicatos, eu também exerço a minha vontade dentro dos sindicatos, quero este, eu quero aquele, eu escolho. Essa capacidade de escolha é muito importante. E... Uma terceira? Uma terceira, sei lá, eu penso que é a mobilidade. Mobilidade, isto é, o facto das pessoas se poderem movimentar para onde quiserem e como quiserem. Eu acho que isto é muito importante. As pessoas movimentam-se, vão para aqui, escolhem emprego em Trás-os-Montes, ou no Algarve, ou em Lisboa, ou em Coimbra, desde que o tenham. O problema depois também é esse. Mas pronto, partindo de manhã, mas podem escolher o local de trabalho, não é? Podem escolher à vontade a sua companheira ou o seu companheiro de vida. Não há restrições, a família não impõe. Podem escolher o curso. A família não impõe o curso. A família não impõe o curso. Eu vou para ali. Que já devias ir para pedreiro. Não, mas eu não quero ser pedreiro, quero ser marceneiro. Pronto. Portanto, isto é... Eu, pessoalmente, encontro isto como muito importante. Sei lá.
Epá, não sei. A liberdade, Por efetivamente. aí, já disse há pouco, que é a liberdade, a liberdade de escolha, pá, que é Transformação, a mobilidade, pá. solidariedade. Um mundo novo, de certa forma. Hã? Um mundo novo. Sim, um mundo novo, é um mundo novo, é um mundo novo, não é... Vocês sabem, há uma coisa que tem sido, volta e meia aparecem umas coisas até no Facebook, enfim, mas há uma coisa que é, para o pessoal da minha geração, que tem um significado que vocês, é difícil perceber, é difícil de entender. Só quem viveu, é porque nós vivemos tudo. Pois. É que a malta a malta que nasceu na guerra, eu nasci em 42, portanto, em plena guerra, a malta passou por... Cá não havia guerra, claro, mas não interessa, passámos por tudo. É o que eu costumo dizer, eu não posso esquecer que eu sou do tempo da carroça. Sim, eu nasci com a carroça, pá, e assisti depois a tudo o que se passou entretanto. O Homem na Lua, o Sputnik antes, pá, ou não sei o quê, aos telemóveis, aos computadores, à inteligência artificial, assistia tudo, eu e toda a minha geração. A minha geração é provavelmente das gerações mais ricas e que assistiu ao maior número de eventos importantes que transformaram o mundo. Exato. Eu comecei a trabalhar em publicidade, como eu costumo dizer, comecei a trabalhar em publicidade na Idade da Pedra, não é? Praticamente a Idade da Pedra, naquela altura a publicidade já era. E já assisti à entrada dos computadores na publicidade, assisti à entrada dos telemóveis, quando cheguei a ter um telemóvel no carro, era assim, parecia um telefone, na mala tinha uma coisa deste tamanho, telemóvel é bravo. E hoje é uma coisinha destas. E hoje é uma coisinha destas, e com o coco que tem, não é só ser uma coisinha destas, é o coco que tem lá dentro. Que era uma coisa impensável. Inteligência artificial. A inteligência artificial tudo. Então, no que se refere à computação, a evolução foi uma coisa... Eu lembro perfeitamente, ainda na publicidade, ainda estava a trabalhar e trabalharia, aí para os anos 80, por aí, tinha um cliente que era... Aliás, são duas histórias giras, que provam de facto tudo isto. Tinha um cliente que era a Bosch. E a Bosch, eu era o meu cliente e tal, e um dia fui lá a uma reunião, e disse, vamos aqui para uma sala, não sei o que e tal. Lá fui eu, outra sala. E às tantas espaço por um sítio, que era uma espécie de um aquário todo em vidro. O que era? Era um computador IBM, estava dentro de uma sala para deste tamanho. Tinha que lá estar com ar-condicionado, não sei o quê, uma coisa de tamanho, com umas bobinas, vão andar para lá. Isto em 1970. E era uma coisa altamente avançada, atenção. Era uma coisa altamente avançada. Nem se pensava nos portáteis, nos computadores de torre, nos portáteis, enfim. Nestes muito menos. E outra, era a Fiat, que foi o meu cliente a partir de 90, por aí. A Fiat... O primeiro computador que entrou na Fiat, aqui em Portugal, um computador de torre, portanto, aqueles computadores, com aqueles ecrãs muito grandes, estava fechado à chave num gabinete e quem tinha a chave era o presidente da Fiat. E só lá ia o diretor de administrativo e financeiro que ia pedir ao presidente a chave para ir ao computador para fazer alguma coisa, para mandar para Turim, não sei o quê. Estás a ver? Isto em 90. Isto não estou a falar para 1800, não, 1990. 1990. Em 1900, na agência onde eu estava, entraram os primeiros computadores. Em 1900. Eu, por exemplo, nasci 10 anos depois, ou seja, não é uma realidade assim tão afastada a nível de timeline. Sim. Mas a mudança é drástica. Fomos logo a primeira geração a nascer já com tecnologia, já... Pronto. Força! E só para acabar, assim, numa nota mais leve, sendo nós dirigentes associativos, embora as nossas lutas sejam completamente distintas, nós não lutamos pela nossa liberdade de pensamento nem de expressão neste preciso momento, mas temos outras lutas, apoio social, habitação, etc.
gostaria que, não sei se conseguisse deixar algum conselho aos futuros dirigentes associativos. Não, isso não me atrevo a isso. São mundos diferentes, mas haverá provavelmente uma coisa que é o saber lutar por aquilo que queremos. O saber lutar. E esse saber lutar implica muita coisa, não é? Implica o respeito pelos outros, por exemplo, não é? Implica o saber ouvir os outros, implica quando necessário, exercer, digamos, poder. E o poder pode ser convocar uma manifestação, por exemplo, mas não convocar a manifestação só porque convocamos a manifestação, não, convocar a manifestação porque, neste momento, atingimos um ponto tal em que não conseguimos mais atingir os nossos objetivos se nós não formos para a rua berrar. E vão para a rua berrar e berram. E acho que fazem muito bem. Eu fiz isso durante muito tempo, portanto, embora noutras condições, como é evidente. Mas isso é fundamental, é saber lutar por aquilo que de facto vocês entendem que merece a pena lutar. E nunca esquecendo aquilo que falámos há bocado. No meio de toda essa luta, não esquecer nunca que há sempre uma coisa que está ao fundo do túnel, digamos assim, e que é preciso que se mantenha acesa, que é a luz da liberdade e da democracia. Estes dois objetivos, sempre que lutarem, têm de pensar bem, quanto a mim, pensar bem se de facto essa luta ou essa maneira de se manifestarem não pode estar eventualmente a favorecer aqueles que, embora vivendo da liberdade, se utilizam dela, embora vivendo da democracia, se utilizam dela para atingir os seus fins. Portanto, eu penso que as associações de estudantes terão um pouco essa missão de, digamos, não é coordenar o termo, não gosto, mas tem essa missão de chamar a atenção, digamos assim, e de ver se de facto as lutas que levam para são de facto lutas que tenham fundamento, que têm que ser levadas a cabo e depois levar-lhes a cabo com toda a força, claro. E a partir do momento em que tomam a decisão, não voltem para trás. Não voltem para trás, vão em frente, vocês ainda têm muito, porque uma das coisas que se no nosso tempo também, e isso é verdade, e que vocês hoje em dia infelizmente não têm, para já não havia como é que se diz, o trabalho precário. Havia, mas havia ao nível das classes operárias, não sei o quê, foi por aí e tal. Mas ao nível da malta universitária, isso não havia. Pelo contrário, na altura, digamos, a falta de educação era de tal ordem que quem tivesse o 5º ano do liceu, ou seja, o 9º ano, correspondente ao 9º ano, era um doutor. Não se ria porque é verdade, era um doutor. Tinha logo entrada para um banco, para uma companhia de seguros, com o 5º ano. Portanto, quem tivesse o 7º ano ou tivesse andado na universidade, ia por aí fora, não tinha problemas de emprego. Não tinha. Tinha problemas de emprego, quem tinha a 4ª classe, que até não sei o quê. Ora, a malta, a partir do 5º ano, inclusive, do 5º ano do liceu, companhia de seguros ou banco. Era trigo limpo. Entravam dois. Uma realidade muito diferente da de hoje. Pois é isso, é muito diferente. Nós não tínhamos, a nível universitário, atenção, a nível universitário não tínhamos esse tipo de problema, porque tínhamos facilmente arranjávamos emprego. Melhor ou pior, mas fácil. Eu quando arranjei emprego, quando saí da tropa, já era casado, tinha uma filha, e fui à procura de emprego, eu fui chamado para 3 empresas diferentes. Eu fui chamado para 3 empresas diferentes e todas as 3 empresas me queriam. Acabei por escolher uma, pronto. Mas foi mesmo escolher um bocado... Não, por acaso não foi um bocado, foi quando fui lá a uma entrevista e ia entrar para essa empresa e vinha a sair um grande amigo meu e assim o meu colega da faculdade de Direito disse: o que é que estás a fazer aqui? Isso aqui mas eu sou muito amigo do Donas. És? Então na cá. Eu levo-te lá, pronto. E foi aqui, disse: este gajo é amigo do outro, é amigo do meu amigo e tal, e fiquei ali. Mas fui escolhido pelas 3 empresas. Uma era a companhia de seguros, outra era um laboratório de produtos farmacêuticos e outra era a publicidade. E pronto, entrei e fiquei
e nunca tive problemas de ter emprego, pelo contrário, tive problemas de escolher emprego. Ver as opções. Que é uma grande diferença. Sr. Artur Pinto, quero agradecer, foi uma honra tê-lo aqui presente, não é todos os dias, e como o meu colega João já tinha referido anteriormente, infelizmente nós temos registros, temos os livros, como aqui este exemplar, se quiser também mostrar, mas é difícil arranjar pessoas da sua geração que efetivamente passaram por todo este processo, todas estas mudanças, e é tão bom conhecer assim, sem interferência, de forma direta, certo, ouvir estas histórias, certo, e lá está, muitas vezes questões que não têm resposta, mas que nos fazem refletir bastante. Portanto, obrigada pela sua presença. Vou só terminar com uma coisa. Desculpa, que há bocado esqueci de falar nisso. Sabem uma das coisas que a crise académica de 62 provocou? Eu costumo dizer isto, e acho que tenho razão. Foi talvez a primeira vez em que se começou a sentir em Portugal a libertação da mulher. Pela primeira vez, houve uma rapariga que falou aos estudantes em pleno estado universitário. Foi Isabel do Carmo, que é médica, não é? Que vocês sabem. Isabel do Carmo, uma rapariga, falou. Foi, por na altura, uma novidade. E outra coisa, as fotografias que há da crise, que não são tantas assim, enfim, pronto, mas são algumas, se você reparar nas fotografias, a maior parte das miúdas, uma malta dizia na altura, a maior parte das miúdas estão de lenço na cabeça. Era assim, lenço na cabeça. A meio da crise, as fotografias que existem, o lenço desapareceu. Já! O lenço, exatamente, o pessoal já todo... E outra coisa, era impensável, antes da crise académica, estarem na cantina da cidade universitária os tais 1000 estudantes, dos quais a maior parte eram raparigas, misturadas com a malta, ali tudo junto. Pá. Pronto, então só para terminar, mostrar aqui este livro, 100 dias que abalaram o regime, a crise académica de 62, que é um livro muito interessante, que foi feito quando do cinquentenário da crise académica, e que foi um livro que eu coordenei todo e que foi editado pela reitoria. Na altura era reitor o professor Sampaio da Nova, que foi absolutamente impecável, colaborou connosco em tudo, e que eu tive esta ideia do livro e ele disse, sim senhora, vamos ir embora. Portanto, este livro é muito provável, ele nas livrarias aí não está à venda, mas é muito provável que ainda esteja à venda, que ainda haja na reitoria, porque eu sei que eles compraram na altura 2000 exemplares ou coisa como isso, e muito provavelmente ainda haverá por lá, se forem à reitoria lá aos serviços e pedirem o livro, estou convencido que ainda há de haver alguém que diz, está ali um escondido e tal, uma coisa assim. Portanto, era só isto, só para terminar, este livro porque tem aqui sobretudo muita documentação importante e uma cronologia completa, fotografias, lista dos estudantes expulsos, etc. É tudo. Ok. Muito obrigada. Muito obrigado.